Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, pessoal, vou aqui falar sobre essa história aí da Cíntia Chagas e do seu ex-esposo Lucas Above, que tá dando o que falar. Bom, se vocês não vivem em Marte, vocês devem saber do que tá acontecendo, que tá dando uma polêmica, que ela acusou primeiramente o seu ex aí de agressão. E aos poucos, quando essa história ela vai sendo revelada, percebe-se que não é bem assim, né? Percebe que há muito mais detalhes. E bom, aqui será um vídeo honesto, tá? Sobre essa história, um vídeo onde eu não irei passar pano para ninguém, não irei proteger nem insultar determinado grupo, somente irei citar os fatos, tá bom? Então a verdade é que, diante do que se sabe, os dois ali são pessoas que têm seus problemas, tá? Não existe santo nessa história. Então, por parte dele existia também um comportamento abusivo, né, que foi revelado através de prints, através de conversas, e também por parte dela existia um comportamento ali, digamos assim, abusivo em algumas coisas também. Ela não era, digamos assim, idônea na relação. Então, a narrativa principal que se construía é que ela, ao se separar, ela havia falado, né, que simplesmente não deu certo e tal, e depois de algum tempo ela já começou a citar que que se separou por ter sido agredida, né? Então, e o que eu às vezes fico embasbacado é em como a internet ela é rápida para julgar as pessoas, né? Então, assim, principalmente quando se trata de casos assim, as pessoas elas rapidamente já colocam assim o seu veredito de que o culpado é tal e o inocente é tal, né? E sempre, 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 em todas as vezes que ocorreram histórias desse tipo, eu sempre, sempre, sempre espero um tempo para emitir uma opinião sobre, né? Eu nunca falo acerca disso de uma maneira instantânea, de uma maneira imediatista. Por quê? Porque você tem pouquíssimas informações sobre o ocorrido. Esse tipo de questão geralmente é uma questão mais complexa, né? Então, assim, agora que você já sabe mais alguns pormenores, então já dá para concluir melhor o que aconteceu. E o que se conclui, né, o que se constrói de narrativa é que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: por que, que ela mudou de chave tão rápido, né? Por que que, ora, ela falava, né? Ela sempre emitiu comentários primeiro elogiosos a esse rapaz, né? A esse deputado. Eu já vi ela em várias e várias entrevistas assim falando que ele era uma pessoa que ela admirava e tudo, né? Que falava, né, a respeito de masculinidade, a respeito de como os homens deveriam ser e tal, e que encontrou aí em seu na altura esposo ali um exemplo, né, do que um homem deve ser, que ela fica encantada, que ele é um cara dominador, né, que ele é um cara que toma o controle das coisas e que ela emitia muitos comentários elogiosos. Aí beleza. Aí depois ela vai e se separa. Aí quando ela se separa, ela tenta ao máximo poupar, né, a parte de essa parte assim mais pessoal, né, da questão, e fala que simplesmente não deu certo, apesar de contraditoriamente ela já ter em alguns outros programas, em alguns podcasts, revelado detalhes a respeito da sua vida íntima, né, o que é uma coisa completamente inadequada de se fazer. Você tem que poupar ao máximo o que acontece entre quatro paredes, mas ela tornou público isso, então isso é uma coisa que eu nunca vi, tá? Casamentos onde o pessoal se expõe dessa maneira chegarem longe, né? A maioria dos casamentos que a pessoa se expõe dessa maneira costumam assim, ter um fim muito rápido, né? Ou costuma haver alguma crise, né? Não é por acaso, tá? Isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver porque inclusive assim um sinal de pouco preparo, na verdade, para estar em relacionamento, né? Porque você quebra um pilar fundamental que é você expor coisas que você não deveria, então. Isso demonstra assim, uma falta de preparo dessas pessoas de considerar, de estarem mesmo dentro de um relacionamento, né? Isso é bem curioso. Então, na parte dela, houve depois essa mudança de chave. Depois de um tempo, ela começou a falar, né, que de alguns episódios aí de comportamento abusivo por parte dele. E o que se especula é que, na verdade, o que ocorreu foi que ela tinha ciúmes, né? Ele tinha bastante ciúme dela, tanto é que tem uma conversa dele falando a respeito de ela não treinar em determinado horário da academia, porque, sei lá, em determinado horário
existiria pessoas com características tal, então ele a proibia e tal. E muita gente está ironizando ela, principalmente gente ali da bolha progressista, falando: ah, não era você que falava que gostava de ser controlada, gostava de ser dominada e tal. Tá aí, ó, o cara era dominador e agora você está reclamando. Não era você que sempre falava aí, né, discursos conservadores de submissão feminina e blá blá blá. Então, assim, ela está sofrendo cancelamento de todos os lados, né? Nem o pessoal da bolha conservadora está engolindo direito essa história, porque todo mundo está, digamos assim, suspeitando que, na verdade, essa história tem outras motivações. O que é que se especula? O que se especula é que, na verdade, todo esse movimento dela partiu por conta de ciúmes. Então, na própria relação, ela também tinha ciúmes dele, por parte de algumas pessoas com as quais ele andava do lado, e em especial a Zoe Martinez, né? Ela tinha muitos ciúmes da Zoe, então assim ela começou a achar ruim. E acho que existem registros aí de conversas onde ela proibia ele de estar perto dela porque ela tinha muitos ciúmes, né, e tal. Então assim, dizem que até a Pietra Bertoluzzi está envolvida nisso aí de alguma forma, não sei se isso é verdade, mas enfim, o que se especula é que a separação foi motivada na verdade por isso, porque não dava mais, não deu certo, e por conta de algum tipo de movimento onde ela viu ele se aproximando dessas outras pessoas aí, ela por vingança resolveu arquitetar toda essa história, resolveu falar, o que não exime ele dos comportamentos abusivos que ele teve, mas que as possíveis marcas, né, ali de possíveis agressões, de prováveis agressões, na verdade eram marcas que foram tiradas de um outro contexto, onde essas marcas eram advindas de relações íntimas feitas de maneira mais pesada, digamos assim. Diz que eles eram adeptos da prática do BDSM, né, parece, e tal, no qual as relações elas ocorriam de maneira extremamente agressiva, né? Então, assim, aí ela tirou desse contexto e transportou para um contexto onde esse tipo de agressão é, acontecia de maneira cotidiana, né? Porque ele proibia ela de fazer isso e tal. As outras coisas realmente são verdade. Ele realmente tinha um comportamento controlador e abusivo e tal. E ela também não era santa, também tinha, por parte dele, né, um certo ciúme exacerbado e tal, uma certa obsessão. Então, assim, são duas pessoas que você vê que elas não são santas, né? Igual aconteceu na história da Ana Hickman também. Todo mundo já se apressou em condenar o cara, falar que o cara era isso ou aquilo. Quando se soube de mais detalhes da história, soube-se que na verdade não era bem assim. Ele tinha os erros dele, como todo casal tem, mas que a versão que ela contou anteriormente não se sustentava, visto que outras provas chegaram. Então, assim, fica de lição, né? Nunca se apresse em condenar ninguém, sempre veja os dois lados da moeda, os dois lados da história. Eu não tô aqui para condenar ninguém, nem ela, nem ele. Para mim, os dois estão errados, tá? Os dois procederam de maneira incrivelmente errada. Ele é uma pessoa que tem os defeitos dele. E às vezes eu fico pensando sobre o quanto pessoas que não são funcionais para relacionamento às vezes se metem, né, a se relacionar de qualquer jeito, né, e às vezes criam, no caso deles eles acabaram não tendo filhos, né, mas muitas outras pessoas nessas mesmas condições acabam tendo filhos, acabam transmitindo esse legado aí de um relacionamento completamente conturbado, vão criando uma vida debaixo desse tipo de relacionamento, né, e essa pessoa cresce com um péssimo referencial do que é a vida a dois, será uma pessoa também uma completa desajustada social que vai se casar e vai manter o mesmo erro, o mesmo legado. E é por isso que você tem tantos casamentos que dão errado, você já tem um índice de casamento aí, de divórcio, perdão, que já passou dos 40%, né? É quase metade dos casamentos, né? De cada 10 casamentos, 4 aproximadamente acabam com menos de 12 anos. Então, assim, isso é uma coisa que só vai piorar, né? E uma outra coisa que é interessante observar aqui é que essa questão de submissão por parte delas não existe, né, de uma maneira genuína. Assim, essa submissão por parte do feminino existe sob condições, né? Existe até a parte em que elas se beneficiam disso, né? Uma coisa que eu já observei. E que quando não há benefício,
esse tipo de submissão acaba e os atos que eram cometidos, né, nesse contexto acabam sendo utilizados até contra o próprio sujeito, né? Então, todos esses caras que ficam arrotando aí, porque eu tenho uma esposa submissa, olha, tomem muito cuidado, viu? A submissão delas geralmente está muito atrelada a benefícios que elas têm de acordo com essa condição de serem submissas. Caso elas não tenham benefício nenhum, meu amigo, o jogo vira contra você. Então, eu não acredito, tá, que existe esse tipo de submissão genuína simplesmente por gostarem de ser. Não, tá atrelado a sempre algum tipo de coisa que elas podem ter engano. Como eu sempre falo aqui no meu canal, todo tipo de relação entre seres humanos ela é transacional. Existe a relação de amigos, existe a relação entre pai e filho. Todo tipo de relação ela é feita na base da troca. Então, você fornece algo para ter algo. Simples assim. Nessa questão da submissão também é a mesma coisa. Elas oferecem a submissão porque em troca de oferecer essa submissão, elas têm certos benefícios. Tem proteção, tem acolhimento, tem provisão, né? Tem outras coisas, né? E eu não vejo nada de errado nisso, tá? Que fique bem claro, eu não vejo nada de errado em as relações serem dessa forma, porque o ser humano ele tem a sua essência, e a essência do ser humano é isso, é a relação interpessoal com outras pessoas serem feitas por esses princípios. O que eu questiono é somente a hipocrisia das pessoas de falar que existe amorzinho, não sei o que, coisa que a todo dia eu vejo elementos de que não existe, tá bom? E nesse caso não foi diferente, né? A submissão dela estava atrelada a benefícios, como ela não teve os benefícios esperados, então todo esse tipo de situação ela utiliza da mesma forma que ela entrega a submissão, ela também vira o jogo completamente quando não tem assim os benefícios esperados desse tipo de comportamento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, escrevam aqui o que vocês acham sobre isso aqui nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até a próxima.